economia é um jeito de administrar a casa, né? É uma etimologia que vem lá da economia grega. De modo geral, nós vamos estudar inflação, representada pelo aumento de preços, nós vamos estudar essa questão das crises econômicas e podemos discutir, inclusive, a questão do Estado, o papel do Estado nesses períodos de crise que levam normalmente a desemprego, como se dá o crescimento econômico representado pelo PIB, ok? Vamos tentar entender por que alguns setores econômicos crescem mais que outros, por que essas alterações na taxa de câmbio impactam tanto a nossa vida, principalmente quando a gente estuda economia internacional, né, que está mais lá para o final do livro. O mecanismo de transmissão da política monetária, que é um estudo da macroeconomia, como é que o governo, ao aumentar a taxa Selic, né, quando o Copom decide aumentar a taxa Selic, como que isso impacta no nosso dia a dia? É nesse sentido, tá? Tudo isso que eu estou dizendo são coisas que a economia procura responder de forma macro, né? Então, a economia, e aí aqui vocês começam a olhar de forma mais objetiva, por isso que eu acho que de agora para frente vocês vão começar a entender, tá? A ciência econômica, ela procura responder essa questão do aumento de preços, né? Como atuar com essa inflação que hoje eu vi que o acumulado, embora está um pouco desacelerado, mas o IGPM está em 31,12%, né? Esse aumento de preços. O que é essa inflação, né? Eu vou ao supermercado e percebo que os preços aumentaram. Estamos falando de inflação, estamos falando de uma grande categoria da economia, que é a macroeconomia. Olhar esses dados econômicos de forma agregada, né? Então, essa é uma parte dessa ciência econômica que a gente procura estudar de forma teórica. Então, o que eu quero dizer é que a economia, ela está no nosso dia a dia, ela tem essa questão de representar as renúncias que nós fazemos em cada decisão que tomamos, e de forma agregada, ela está representada através da inflação, ela está representada através da taxa de câmbio. São coisas que a ciência econômica procura responder, ok? Pois bem, isso tudo dentro do universo da macroeconomia. A macroeconomia, em termos dos jornais televisivos, impressos, digitais, enfim, são coisas, são variáveis que aparecem mais, que estão mais visíveis aí, né? Esse entendimento da distribuição de renda, essa questão do emprego, desemprego, isso tudo é abordagem da macroeconomia, ok? Mas tem uma outra grande área da economia que a gente estuda e que faz parte da unidade 2 do material de estudo de vocês, né, que a gente trabalha, é a microeconomia. Então, essa grande economia que a gente falou, que ela é simples, está no nosso dia a dia, para que a gente possa estudar ela em termos metodológicos, ela é dividida em microeconomia e macroeconomia. Então, a macroeconomia trata disso que eu estou comentando aqui. Taxa de juro, Selic, taxa de câmbio. A microeconomia, que nós vamos estudar de forma detalhada, ela cuida das decisões dos agentes de forma individual. O que representa isso? Ela vai entender o comportamento do consumidor, ela vai procurar entender essa teoria de como alguém se coloca à disposição para produzir algo para a economia, ou seja, a teoria da oferta. A microeconomia, que é uma grande área da economia também, ou seja, uma grande parte de estudo da economia, procura entender como os agentes econômicos tomam as suas decisões olhando sob o ponto de vista individual, tá? Quando eu entendo que um aumento da renda impacta na minha decisão de consumo, eu estou estudando microeconomia. Está dentro da economia, eu estou olhando a microeconomia. Quando eu estudo inflação, quando eu estudo desemprego, mercado de trabalho, eu estou olhando para a macroeconomia.
Essa divisão é importante a gente fazer. Então, economia é algo muito amplo e que a gente faz essa divisão micro e macroeconomia. Pois bem, dentro da microeconomia também, a gente pode conhecer como os preços são estabelecidos. A partir das decisões individuais desses agentes econômicos, os preços se estabelecem, né? Então, um determinado tipo de imóvel, ele tem um preço de mercado, uma prática de preço, né? Se você olhar a tabela FIPE, lá você encontra a prática de preço de mercado de veículos, por exemplo, né? Então, existe esse preço de mercado. Esse preço de mercado é o representativo da oferta e da demanda, é o representativo daquilo que as pessoas estão buscando consumir com relação àquilo que os ofertantes, os empresários estão conseguindo e estão dispostos a produzir. Nessa relação entre oferta e demanda se estabelece preço, objeto de estudo da microeconomia.